Rodrigues, sou historiadora, mestre em História Social pela Universidade Federal Fluminense, sou integrante do Instituto Histórico e Geográfico Itaboraense, o IHGI. Nessa instituição, eu atuo como diretora-geral do Arquivo Histórico e também como diretora adjunta do Museu Histórico. Esse vídeo aqui ele está sendo produzido por meio do apoio do Edital de Fomento Jorge Gomes, viabilizado pela Lei Aldir Blanc, Governo Federal, Ministério da Cultura e Secretaria Municipal de Cultura de Itaboraí. Nesse vídeo, eu vou apresentar um pouco sobre o processo de pesquisa histórica, e o que eu falei em um capítulo que eu escrevi em 2023 para integrar esse livro, Itaboraí, Independência do Brasil, que tem como subtítulo História, Memória, Patrimônio Cultural e Celebrações 1822 a 2022. Esse livro ele foi publicado pelo Instituto Histórico e Geográfico Itaboraense. Ele teve como organizadores a Cecília Setúbal, o David Antunes e o Rui Aniceto. Esse livro ele fez parte das comemorações do bicentenário da independência do Brasil. E no capítulo que eu escrevi, ele teve por título 1972, sesquicentenário da independência do Brasil nas páginas de Itaboraí, que seria sobre as comemorações dos 150 anos da independência aqui na cidade de Itaboraí. O objetivo deste vídeo e do capítulo foi analisar como os jornais Folha de Itaboraí e o Itaboraense, que eram as principais mídias locais em Itaboraí no período, cobriram as comemorações do sesquicentenário da independência, que seriam os 150 anos da independência, que ocorreram no ano de 1972, durante o período da ditadura militar. Naquele período, o regime militar utilizou essa data e também alguns heróis nacionais, como Dom Pedro I e Tiradentes, para reforçar valores patrióticos e promover o nacionalismo. Nós vamos entender como esses eventos foram representados na mídia local e como o governo utilizou as comemorações para fortalecer a sua narrativa oficial. Os jornais são fontes valiosas para a pesquisa histórica, pois eles registram interpretações dos acontecimentos e ajudam a entender como os fatos eram percebidos à época. Além disso, eles criam uma ideia de simultaneidade dos eventos, algo que os governos frequentemente exploram para consolidar discursos e promover também ideais específicos, como o que acabou acontecendo com os ideais de patriotismo durante o período da ditadura militar, em 1972, nas comemorações do sesquicentenário da independência. Em Itaboraí, nós temos dois jornais que foram fundamentais para a construção de uma memória local. Um deles é o Itaboraense, criado em 19 de janeiro de 1895, mas ele tem origens no Jornal Social, que seria o jornal mais antigo do município, que foi criado em 1887. O Itaboraense ele acabou circulando até a década de 90, até 1990, e ele teve como fundador o Hermito Luiz da Costa. Já a Folha de Itaboraí, ela foi fundada no dia 24 de junho de 1948, dia do padroeiro da cidade, São João Batista, e ela foi fundada pelo Belarmino de Matos. E teve como diretor-chefe o seu Odir Barros, que a partir de 1951 ele se torna diretor proprietário e permanece à frente do jornal até a sua última edição, que seria no ano de 2003. A independência do Brasil ela ocorreu no dia 7 de setembro de 1822, tendo sido proclamada pelo Dom Pedro I. Ela marcou a ruptura do Brasil com a colônia portuguesa, mas ainda manteve o sistema monarquista e também escravista. Então, no decorrer dos anos, o sentimento de nacionalismo brasileiro, ele foi sendo ressignificado e também sendo construído. Esse evento, a independência do Brasil, ela foi evocada algumas vezes durante a história brasileira. Tanto no centenário da independência, nos 100 anos,
quanto nos 150 anos, que é o sesquicentenário, que se trata esse vídeo, e também no bicentenário da independência, que foi no ano de 2022. Ela foi evocada por diversos governos que utilizavam essa data para reforçar suas próprias narrativas. Em especial, no ano de 1972, o Brasil estava sob a ditadura militar e as comemorações elas foram usadas para exaltar os símbolos nacionais e também promover uma unidade em torno do regime. Em outubro de 1971, o presidente Médici criou a Comissão Nacional do Sesquicentenário para coordenar as festividades que aconteceriam. No estado do Rio de Janeiro, as celebrações começaram logo cedo e os jornais de Itaboraí começaram a cobrir esses eventos. No dia 11 de março de 1972, a Folha de Itaboraí ela destacou a fala do desembargador Romeu Silva, que era o presidente da Comissão Estadual do Rio. E ele estava querendo mobilizar as autoridades, as escolas e também as instituições culturais para tornar o sesquicentenário uma grande comemoração nacional. O programa das comemorações ele incluía o traslado dos restos mortais de Dom Pedro I de Portugal para o Brasil, a Corrida do Fogo Simbólico da Pátria e também a Semana da Pátria, que aconteceria do dia 1º ao dia 7 de setembro. As sessões solenes dos três poderes da República e também o Encontro Cívico Nacional. Esse estava marcado já para o dia 21 de abril, que seria a data do martírio do Tiradentes. Segundo o general Antônio Jorge Correia, presidente da comissão executiva, esse evento seria inédito, porque uma nação com mais de 90 milhões de habitantes estaria unida para reverenciar a bandeira nacional e também um patrono cívico. Seria uma demonstração eloquente de orgulho nacional, segundo as palavras do presidente da comissão. O anúncio das comemorações já demonstrava que dois heróis nacionais teriam destaque, Dom Pedro I e o Tiradentes. Os dois heróis unidos pela ditadura para construir um consenso histórico e angariar adesões por meio das festividades cívicas. A edição do jornal Itaboraense, do dia 21 de abril de 1972, ela destacou o Tiradentes, exaltou o Tiradentes, chamando-o de herói pioneiro da nossa emancipação política, e justificou a presença dele ao lado do Dom Pedro I nas celebrações. Esse movimento fez um apagamento histórico ao colocar o Tiradentes ao lado do fundador do Império Brasileiro, silenciando a luta do Tiradentes como papel de opositor à coroa portuguesa. A figura dele, que antes oscilava entre traição e heroísmo, agora foi reformulada, tornando-se um herói máximo nacional, sem ser reconhecido na sua totalidade. Essas representações históricas elas foram utilizadas politicamente para fortalecer o presente. No caso, a ditadura militar, que procurava reforçar a sua legitimidade e também o milagre econômico brasileiro, ao mesmo tempo que ressignificava o passado da independência para projetar um futuro idealizado. Outro evento importante dentro dessas comemorações foi a Corrida do Fogo Simbólico da Pátria, que era um revezamento entre atletas com a tocha entre uma cidade e outra. No dia 24 de agosto de 1972, a tocha ela chegou a Itaboraí e ela foi recebida por uma salva de 72 tiros, hasteamento da bandeira nacional, discurso de diversas autoridades e também de representantes da Liga de Defesa Nacional. Após acender a pira em frente à antiga sede da Prefeitura Municipal e também da Câmara, a tocha ela seguiu sendo revezada por atletas itaboraienses até a cidade de São Gonçalo. O Major Sirval Barbosa Velho foi o presidente da comissão dos festejos do sesquicentenário da independência em Itaboraí. O Major Sirval Barbosa Velho ele era um militar, mas a sua verdadeira paixão era a poesia. Ele tinha uma grande influência na cultura na cidade e ele foi membro ativo da Academia Itaboraense de Letras, Ciências e Artes, além de ser redator-chefe dos jornais Folha de Itaboraí e também o Itaboraense. O destaque da imprensa itaboraiense para as comemorações do dia 7 de setembro teriam sido
a parada escolar e também o baile da independência que aconteceu no Esporte Clube Comercial. Segundo o jornal Itaboraiense, o ponto alto teria sido a parada escolar, aonde desfilaram cerca de 4.000 estudantes e também funcionários da prefeitura. Todos eles desfilaram ao som da banda marcial do Colégio Alberto Torres e também da banda 22 de Maio e da Lira Portuense Santa Cecília. A concentração cívica ela aconteceu na Praça Marechal Floriano, tendo como ponto central a prefeitura, a antiga sede da Prefeitura Municipal de Itaboraí e a Câmara, onde estava acesa a pira do fogo simbólico da pátria. Para além do desfile, as comemorações também contaram com uma salva de 22 tiros, badalar dos sinos da Igreja Matriz de São João Batista, discursos de autoridades e apresentações da Escola de Samba de Itaboraí. Terminando as solenidades, aconteceu o Baile da Independência, que foi no Esporte Clube Comercial, que foi patrocinado pela Prefeitura Municipal. As comemorações do sesquicentenário, elas foram encerradas com o apagamento da pira do fogo simbólico da pátria, no dia 7 de setembro, após o discurso do prefeito Álvaro de Carvalho Júnior e também após o discurso do Major Sival Barbosa Velho, que era o presidente da comissão das comemorações. As bandeiras elas foram arriadas e foi anunciado assim o fim das comemorações do sesquicentenário da independência em Itaboraí. As comemorações do sesquicentenário da independência em 1972, elas são um exemplo de como a história pode ser utilizada politicamente. A ditadura militar ela acabou pegando os símbolos e heróis nacionais, fazendo com que eles legitimassem a sua autoridade, o seu regime, e criaram assim também um sentimento de nacionalismo e de civismo que foi controlado pelo Estado. E o estudo nas fontes locais, como os jornais, como a gente viu do Folha de Itaboraí e Itaboraiense, eles ajudam a compreender os usos do passado e também como foi construída essa memória coletiva, seja para uma cidade como Itaboraí ou seja para o país. Então, aí a importância da gente preservar esses documentos, essas fontes dos jornais e também de utilizá-los como base para a história local. O vídeo ele fica por aqui, foi um pouco curto, a intenção era não ficar muito pesado o conteúdo. Caso vocês tenham interesse, podem procurar depois para ler esse capítulo do livro. Espero que vocês tenham gostado dessa pequena viagem pela história de Itaboraí, também pela história do Brasil. Até mais! Espero que tenha uma outra oportunidade para a gente se encontrar e muito obrigado por terem me assistido até aqui.